Olá! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Projeto Dindri. Você sabia que a arte da transformação, ou transformismo como forma de luta e contestação de valores, é tão antigo quanto a história da humanidade? Quando comecei a minha carreira como drag queen, tive a oportunidade de participar de projetos incríveis, receber convites maravilhosos, o que fizeram com que eu me aprofundasse mais sobre o tema numa época em que nem tinha a facilidade de uma internet. Lá pelos idos anos de 2004, recebi o convite do proprietário da boate Planet G, Rubens Rodrigues, para fazer o lançamento do manual da drag queen e da hostess, um singelo, mas super informativo manualzinho em que dava-se dicas de como ser uma drag e tinha um apanhado da história do movimento drag queen no Brasil e no mundo, com referências importantíssimas para a época. O livro Babado Forte, da jornalista Érica Palomino, e Devassos no Paraíso, João Silvério Trevisan. No ano de 2010, a convite da Associação da Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, nas pessoas de Ana Ferri, Gabi e o saudoso Zanini, fui convidada para montar uma oficina em que profissionalizava, vamos assim dizer, aspirantes a drag queens que saíam das casas noturnas para fazer eventos, né? Eventos corporativos, eventos sociais, eventos culturais. O boom das drags aconteciam mais e mais e mais. E para essa empreitada, essa oficina pioneira no Brasil, chamei os profissionais maravilhosos, as drag queens. Lulical, que é expert e que ajudou e muito na formulação de toda a grade de ensino que nós demos nessa oficina de grande sucesso. A glamurosa e referência Cici Guel, o jornalista Eduardo Moraes e o gestor de eventos Ivo Brasil. Nascia-se então a oficina Montagem. Nasce uma drag queen que na Feira da Diversidade revelava a drag diversidade de cada ano. Algo pioneiro e inovador que eu tenho o imenso orgulho de fazer parte dessa linda e maravilhosa história. Como bem disse no início do vídeo, a história do transformismo é mais antiga do que podemos imaginar. Começou lá no século XV a.C., no Antigo Egito. Hatshepsut foi a rainha faraó que durante 20 anos governou o Antigo Egito em uma época muito próspera e muito harmoniosa. Ela teve a ousadia de assumir uma imagem masculinizada de faraó. A simbologia clássica, a dupla coroa e a barba masculina. Considerando que a mesma possuía o espírito do deus Horus, o deus vivo, e assim poderia governar. Por volta do século V a.C., em Atenas, na Grécia, tem a origem o teatro grego, uma forma de celebrar ao deus do vinho, das artes, da fertilidade, Dionísio. As mulheres não podiam participar do teatro grego, pois não eram consideradas cidadãs. Cabia ao homem os papéis, tanto masculino como feminino. E uma característica importantíssima do teatro grego eram as famosas máscaras, a da comédia e a máscara da tragédia. Do teatro grego vamos para a Idade Média, onde só aos homens era permitido representar. Se uma mulher ousasse tanto, era motivo de muito escândalo. Cabia aos homens vestir-se e disfarçar para representar os papéis no teatro. Como a igreja detinha o poder político e econômico, ela exercia uma forte influência nas artes, na ciência e em toda a produção cultural. A igreja dominava as artes. Do século X até o início do século XV eram os dramas litúrgicos encenados nas igrejas ou nas portas das igrejas. Cabia ao clero os papéis principais e aos fiéis fazer a figuração
das representações litúrgicas, que a princípio era feita em latim e com o decorrer do tempo era adaptada à língua do país onde a apresentação seria feita. É justamente nessa época, em pleno século XIV, que surge uma personagem que vai lutar na Guerra dos 100 Anos, a favor da França católica contra a Inglaterra protestante. Joana d'Arc, que se traveste de homem e junto ao exército francês obtém grande êxito nessa batalha a favor da França. Depois vai para a fogueira na época da Inquisição e muitos anos após ela é consagrada santa e padroeira da França. Século XV, século XVI, a influência renascentista e a referência do teatro grego faz nascer o teatro elisabetano no reinado de Elizabeth I, tendo como seu maior nome William Shakespeare, considerado pelo mundo inteiro como o maior autor dramaturgo da história universal. No teatro elisabetano, os papéis femininos eram representados por rapazes. As únicas mulheres que ousavam aparecer para assistir aos espetáculos teatrais eram as prostitutas ou então algumas mulheres que usavam máscaras. Consta-se que o próprio Shakespeare interpretou Margaret Danjor na sua peça Henrique VI. Consta também que o termo drag surgiu justamente lá para designar aqueles atores que iriam interpretar os papéis femininos. Algo como Dressed Resemble a Girl, vestido como uma garota. Já no século XVII, lá na Indonésia, temos o conhecimento do teatro Topeng, uma referência que vem lá do século XIII na ilha de Java. Uma dança dançada por atores masculinos interpretando papéis femininos com máscaras, perucas grandes e exageradas e leque nas suas mãos para manifestar essa arte. O teatro kabuki, a forma cênica do século XVII desenvolvida no Japão, mostra o total perfeccionismo do ator para com essa arte, algo que levava anos de preparação. Conta-se relatos que há atores que, fora de cena, viviam a questão do feminino e da personagem que exercia no teatro no seu dia a dia. Pois a cultura oriental não vê nada de estranho no fato de um homem expressar e muito os seus sentimentos femininos. No Brasil do século XVII, por decreto de Dona Maria I, era totalmente proibido a presença de mulheres no teatro, sendo que os papéis ficavam a cargo de ser interpretado pelos homens. Segundo relatos do livro Devassos no Paraíso, de João Silvério Trevisan, abre aspas, o mais antigo conjunto teatral que se tem notícia no Brasil era composto por mulatos, liderados pelo Padre Ventura, junto à Casa de Ópera do Rio de Janeiro. Já em 1748, eles interpretavam papéis masculinos e femininos, além de cantar, dançar, recitar e fazer comédia. No final do século XVII, o ator que fazia papéis femininos tornava-se uma figura cômica, caricata, e suas aparições tornavam-se ocasionais. A palavra queen talvez pode se originar disso. Algo para caricaturar uma rainha exagerada, como na época da Inglaterra, ou uma palavra depreciativa, como nos dias de hoje, viado, bicha, e que a comunidade LGBT, de uma forma brilhante, faz com que essa palavra tenha um poder transformador e se torna algo positivo. Em 1921, já no século XIX, o jornal Estado de São Paulo noticiava que no palco do Cine São Paulo era encenado o espetáculo pelo famoso ator Darwin, famoso imitador do belo sexo. Em meados do século XIX, no Brasil, travestis, atores
encontravam espaço no teatro musical. Oriundo da França da Belle Époque, o gênero abrasileirou-se, colocando em revistas fatos, acontecimentos, ideias e costumes da época de uma forma um tanto quanto cômica. O público se aglomerava nos teatros para ver as vedetes e travestis em roupas sumárias e cenários luxuosos com direito a cascatas. Com o tempo, o luxo e a qualidade caem, vindo a evoluir com o surgimento do teatro rebolado. Com o fim do teatro rebolado, surge os shows só de travestis. É dessa época a famosa revista Les Girls, que na década de 1960, no Rio de Janeiro, ficou em cartaz por um ano com a casa lotada. Em 1976, Heloína dos Leopardos, que integrou o elenco do musical Les Girls, volta turbinada e maravilhosa de Hong Kong, e a convite de Joãozinho 30 vai à frente da bateria da Beija-Flor de Nilópolis como a primeira rainha de bateria de uma escola de samba no Brasil. A Beija-Flor se sagra campeã e Heloína é um verdadeiro sucesso na avenida. Mas o carnaval no Brasil é um capítulo à parte dessa história, que não vamos muito entrar em detalhe. Afinal, é sabido de todos que é no carnaval que os homens extrapolam as suas fantasias, pois é uma festa, entre aspas, em que todos podem ser o que quiser, afinal só naqueles dias é permitido o homem brincar de ser mulher. Em 1956, o autor João Guimarães Rosa coloca na literatura nacional um romance experimental e regionalista de grande sucesso, Grande Sertão Veredas. Na história, um tanto quanto romance misterioso e proibido entre Reobaldo, os jagunços, e Diadorim. Diadorim era uma mulher que se travestia de homem e tinha toda a sua forma e jeito de ser masculino, o que encanta Reobaldo e faz com que seja vivido uma paixão um tanto quanto proibida entre os dois. Com o golpe de 1964, tudo ficou mais difícil. Só na cidade de São Paulo, com a política da higienização, mais de 1.500 LGBTs foram presos. É justamente nessa época que a Miss Biá, a nossa famosa drag, que recentemente fez a sua passagem devido ao Covid-19, relata que para ela fazer show nas casas noturnas que ousavam ter shows e ousavam abrir para receber o público de uma forma um tanto quanto discreta, ela tinha que sair com uma carteirinha comprovando que ela era artista. Não podia sair trajado com a sua roupa de drag, mas sim com uma maquiagem bem discreta, bem leve, roupas do sexo masculino, pegava o carro. Caso ela fosse parada, ela mostrava a sua carteirinha de artista para poder locomover de uma casa para outra para fazer o show. Também nos Estados Unidos, nessa mesma época, se uma pessoa fosse pega na rua usando no mínimo 3 peças da roupa do gênero oposto, ela ia presa devido a esse fato. Um dos estopins da famosa revolução do Stonewall Inn, que deu origem ao movimento LGBT no mundo, que todos sabem, dia 28 de junho de 1969. Em outubro de 1969, em Nova York, surge pela primeira vez na revista Times o termo drag queen, designando homens que se vestem exageradamente de formas femininas para performar. Já na década de 1980, as coisas começaram a dar uma melhorada. Na cidade do Rio de Janeiro, das 6 revistas em cartaz, 4 eram com shows de travestis e transformistas, como a famosa Laura de Vison. Foi em 1980 que a famosa travesti Rogéria ganhou o Mambembe de atriz revelação. Aqui em São Paulo, a travesti Andréia de Maio fazia sucesso interpretando Geni na peça Ópera do Malandro, de Chico Buarque. Em 1985 surge a travesti Cláudia Wonder na cena underground e punk paulistana. Atuou deslumbrantemente fazendo o papel de juiz, completamente nua, apenas com uma mortalha preta transparente, na peça Nossa Senhora das Flores, de Jean Genet. Em 1985, na novela das 7 da Rede Globo,
Um Sonho a Mais. O ator, cenógrafo, jornalista Patrício Bisso vive a personagem drag Olga Del Volga, uma psicanalista russa que, tempos depois, passa a integrar o elenco da Hebe Camargo. Em 1987, a Rede Globo de televisão coloca no ar a novela Sassaricando e, entre um dos seus personagens, o extrovertido e misterioso Bob Bacall, vivido pelo ator Jorge Lafon. Anos depois, ele integra a trupe dos Trapalhões na mesma Rede Globo, no ano de 90, 91, vivendo um militar um tanto quanto exagerado, divertido. Em 1992, ele passa a integrar o elenco da Praça é Nossa no SBT e sagra-se a Vera Verão, tão querida por todos. Na TV também temos o Clube do Bolinha, apresentado pelo Edson Cury, que estreou lá pelos anos de 1974 na TV Excelsior, depois foi para Bandeirantes, e tinha um quadro famoso, o antológico Eles e Elas, no qual travestis, drags e transformistas apresentavam seu show e era sucesso nas tardes quando era exibido. Não muito distante também o programa Silvio Santos, com um quadro famosíssimo dos transformistas. Dentre essas referências temos Eric Barreto, talentosíssimo, que fez história na arte do transformismo no Brasil, e Léo Áquila, que consta-se que vendeu um apartamento para bancar um show numa época em que não tinha essa visibilidade das drag queens e esse momento em que é muito rentável e se projeta internacionalmente, e ela bancou o show, lotou uma casa de espetáculos em São Paulo e foi um grande sucesso. Final da década de 80, começo da década de 90, com o advento da montação clubber, o hábito de se produzir exageradamente de uma forma colorida e divertida para ir nas famosas baladas de São Paulo, como Clube Massivo, Hells, Rose Bombom, aparecem as primeiras drag queens de que temos notícia na cena paulistana. Elas chegavam dando pintas nas portas da baladas, fazendo e acontecendo. Dentre elas as famosas Jimmy Kier, Paulette Pink, Cindy Babado, a famosa hostess na porta do Massivo, exuberante Liza Bombom na Sound Factory, no extremo leste de São Paulo. Não se esquecendo também de Salete Campari, que tem como inspiração Marilyn Monroe, que na festa dos seus 15 anos parou a cidade de São Paulo com uma festa de debutante inesquecível e sempre está militando pela causa LGBT. Márcia Pantera faz história e se torna a precursora do bate-cabelo e, em meados de 1993, se torna a top drag, modelo exclusiva do estilista Alexandre Ercovitch. Quem não se lembra do encontro de Isabelita dos Patins com o até então presidente Fernando Henrique Cardoso na orla de Copacabana em 1993, o que tornou a drag famosa nacionalmente. E não se lembra do famoso filme Priscila, Rainha do Deserto, a aventura de 3 drags no deserto australiano, um filme clássico que se tornou sucesso mundial em 1994. Em 1995, embalado pelo sucesso de Priscila, Hollywood lança Para o Wong Fu, Obrigado por Tudo, com Patrick Swayze, Wesley Snipes no elenco poderosíssimo, e que também foi um grande sucesso. Em 1995, acontecia a primeira parada LGBT+, do Brasil, na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, com o nome de Marcha pela Cidadania de Lésbicas, Gays e Travestis. E olha quem estava lá como drag militando e fazendo história. A drag mamãe. Isso mesmo, Beto de Jesus, um dos fundadores da Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, que em 1997 fez a sua primeira edição com um número reduzido de pessoas à frente de uma perua e a presença das icônicas e drags referências Cacá de Poli, que parou o trânsito para que a parada acontecesse, Silvete Montilla, que por muitos anos foi a apresentadora oficial da Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, que, como ela mesma diz,
que não se considera uma drag sim uma transformista, mas carrega em toda a sua essência todos os elementos de uma drag queen. A irreverência, o bom humor, a improvisação. Recentemente ela participou de um musical incrível, Cartola, contando a obra do gênio musical, né, Cartola, do Rio de Janeiro, dentre outras empreitadas, e está arrasando nas redes sociais com o seu canal no YouTube e no Instagram. Priscila Quartier, com a sua fantasia de diaba que trepava em monumentos, muros e onde quer que ela achasse para fazer a sua performance. Em 1997, Nani People ganha grande mídia e se torna drag repórter do programa Comando da Madrugada, do jornalista Goulart de Andrade. Em 2001, a apresentadora Hebe Camargo reúne uma constelação de drag queens em seu programa. Nani People a transforma em drag e aí acontece o debut da Nani como a drag repórter oficial do programa Hebe Camargo, consolidando de vez a sua carreira e sendo apresentada para o público nacional. Em 2001, o programa do Faustão na Rede Globo lançou o quadro Dica de Drags com as poderosas Paulette Pink, Divina Núbia e Verônica. Uma referência para todas as drags da atualidade com seu jeito top e clean de ser. E as drag queens vão se projetando e se profissionalizando mais e mais, ganhando mais espaço no mundo dos eventos e vão fazer e acontecer, como as famosas irmãs gêmeas Dolly Dolly, que aparecem no programa do Jô, assim como eu, Dindri, e Cici Guel, a minha partner e sócia na agência de eventos Drag Queen Eventos. Falando das drags animadoras de eventos, não podemos esquecer de Tchaka Drag Queen, apresentadora oficial da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. A poderosa Priscila Drag de Campinas, que tem uma agenda tumultuadíssima e arrasa nos eventos, dominando todo o interior de São Paulo e às vezes vindo para a capital. Tânia Tumulto, lá do Recife, que é militante LGBT e também faz muitos eventos. Em 2004, recebo o convite para participar de um reality show que acontecia na TV Band com a direção de Marlene Matos, que até então havia saído do programa da Xuxa e a apresentação de Otávio Mesquita. O programa consistia em você ficar o máximo de tempo acordado com a mão no carro e você ganhava os 2 carros de presentes, que se chamava Tá na Mão. Em 2010, no Big Brother Brasil, acontece a participação do Di César, o criador da drag queen Jimmy Kier. As drag queens, transformistas, travestis sempre levaram uma legião de fãs, admiradores da sua arte ou curiosos para os templos, vamos assim dizer, as casas noturnas onde ao decorrer da história elas se apresentaram. Cito aqui casas famosas como Medieval, Corinto, Gentes, Magic Queen, a famosa Boate Sky com os hilários, impagáveis e inesquecíveis show da dupla Cacá de Lima e Simplesmente Nenê. E quem não se encantou pelos shows da diva, a aeromoça maravilhosa Greta Star, Marcinha Corento, a perfeição, o talento no palco. E a mais famosa atualmente, que surgiu no ano de 1996, Blue Space, super bem administrada pelo Vitor, que tem um carinho enorme por todos esses artistas que levam essa arte do encanto, da magia, da transformação, com o seu elenco estelar que exporta talentos para o Brasil inteiro, com shows em várias casas noturnas do nosso país, e que teve o pontapé inicial justamente com as poderosas Fátima Fast Food, Tatiana Assunção, Greta Kaufmann, Gigi Bic e Rita Simon. A Blue Space é super famosa por realizar o futebol das drags. Em 2009, a famosa drag queen americana, que é ator, cantor, já gravou sucessos maravilhosos, dentre eles com Elton John, lança para o mundo o Drag Race, uma competição incrível que revoluciona toda a história do movimento drag no mundo e projeta a arte mais e mais ainda e encanta a todos. Em 2011 surge o Esquadrão das Drags,
um projeto incrível que leva cidadania e prevenção para jovens e adolescentes LGBTs em sua maioria e acontece no centro de São Paulo, propriamente ali no Largo do Aroche. O Esquadrão das Drags é formado pelas drag queens Gindri Book, Cissy Girl, Andy Deluque e Sandy Book. Nina Cash fez parte da primeira formação brilhantemente. As substitutas são Driele Drag e Cindy Cristal. Já foi premiado na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal da cidade de São Paulo, virou documentário para a BBC de Londres e também para a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, dirigido pela famosa cineasta Tata Amaral, e livro pelas mãos da maravilhosa Roseli Tardelli, com um texto incrível e super sensível de Fernanda Teixeira. Esquadrão das Drags, arte, prevenção e bom humor em toda parte. Em 2011 também as fadinhas safadinhas Silvestre Montilla, Amanda de Poli e Jimmy Kier encantam no programa da Eliana no SBT. Em 2015, a drag queen Lorelai Fox lança o seu canal no YouTube Para Tudo e se projeta nacionalmente ou mundialmente nas redes sociais. Das drag queens que também arrasam nas redes sociais, não podemos esquecer de Bianca Della Fancy, Alessia e as mais que perfeitas e exuberantes Gingers. Uma dupla de drags fantásticas que são super perfeccionistas em tudo que fazem lá do sul do Brasil. Desde 2009, a Rede Globo de televisão exibe o maravilhoso programa Amor e Sexo, apresentado pela belíssima Fernanda Lima, em que fala de uma forma lúdica, divertida e super simples sobre sexualidade, diversidade, sexo e, óbvio, amor. Não poderia faltar nesse programa drag queens e ícones da nossa comunidade LGBT. Na sua bancada, sempre a presença de Lorelai Fox e, entre as suas cantoras, a poderosíssima Pabllo Vittar, que em 2020 é a drag queen cantora conhecida internacionalmente e com mais seguidores na sua rede social. Em 2017, estreou o bem-sucedido Drag Me as a Queen, do canal E! Entertainment, com as maravilhosas Ícaro Kadoshi, Penelope Jean e Rita Von Hunt, que é professor e tem um canal incrível que fala sobre política, atualidade, diversidade, chamado Tempero Drag. É o poder da arte, da transformação, meu amor. A arte tem um poder transformador. Muda vidas, destinos, conceitos, faz história, encanta. Permita-se.